Você sabia que uma pessoa fala em média 16 mil palavras por dia? As palavras são como decretos em nossas vidas. Tudo aquilo que nós falamos, tanto em nossa conversa mental, quanto principalmente aquilo que sai pela nossa boca, tudo isso está constantemente programando a nossa realidade. Sim. A maioria das pessoas trata palavras como se fossem fumaça, algo que sai da boca e simplesmente desaparece, mas a verdade é que cada palavra que você pronuncia é um decreto que altera a sua percepção, as suas ações, a sua realidade e, como médica, eu posso dizer que até mesmo a sua biologia é alterada. Tem um mantra que está sendo constantemente repetido por diversas personalidades nos últimos tempos que diz: sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. Bem, esse é um mantra poderoso porque ele não está apenas pensando positivo. Ele está literalmente reprogramando a química do seu cérebro a cada repetição. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Existe um conceito que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos de pesquisas nesse tema e eu gostaria de apresentar a você, chamado neurovocabulário, que é basicamente o estudo de como as palavras que você escolhe usar afetam diretamente o funcionamento da sua mente. Deixa eu te explicar. O que acontece no seu cérebro quando você fala, né? Quando você repete palavras como as desse mantra que eu acabei de dizer: perfeito, alegre, forte, amor, sorte, feliz, sucesso. O seu cérebro entende tudo isso como um sinal de recompensa e libera dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da motivação, do prazer, daquela sensação de que as coisas estão dando certo. Você se coloca num estado bioquímico de conquista. Agora, quando você faz o oposto, quando você repete, não consigo, é impossível, isso nunca dá certo para mim, eu sou um fracasso, a sua amígdala cerebral dispara. A amígdala é a mesma região do cérebro que é ativada quando você está em perigo. O seu corpo entra em modo de sobrevivência, então. O seu cortisol sobe, a frequência cardíaca aumenta, a sua capacidade de pensar com clareza diminui. Ou seja, você não está apenas sendo negativo, você está colocando a sua própria mente em estado de ameaça, com as suas próprias palavras. Existe um psicólogo americano chamado John Gottman que desenvolveu o seu trabalho em torno de relacionamento de casais. Ele consegue prever com mais de 90% de precisão quais casais vão se divorciar, apenas observando a forma como eles se comunicam. Um dos conceitos mais famosos dele é o 5-1. Segundo ele, para que os casais sejam felizes, eles precisam ter 5 interações positivas a cada uma interação negativa. Como o ser humano se comunica através das palavras, nós podemos trazer esse conceito para a nossa relação conosco mesmo, nossa relação intrapessoal. Eu comigo, você com você. Ou seja, para que você tenha uma mente criativa, próspera, para que você se sinta bem, para que a sua programação mental seja de conquista, de sucesso, prosperidade e não de fracasso e reclamação, você deve pensar nessa proporção 5-1. Ou seja, a cada palavra negativa que você diz, você deve dizer ao menos 5 palavras positivas. Isso para neutralizar essa negatividade. É fato que ninguém vai estar bem o tempo todo, não é? Isso é perfeitamente natural. Ao contrário do que dizem os positivistas tóxicos, como dizem,
Nós temos que ser realistas. E eu sou realista. Você vai ter um dia ruim, vai ter notícias ruins e logo vai dizer palavras ruins. Tanto internamente para você mesmo, quanto externamente para as outras pessoas. Mas se você tiver essa proporção em mente, de que a cada palavra ou frase negativa você deve proferir 5 palavras positivas, de que a cada dia negativo você deve buscar viver 5 dias positivos, se você agir dessa maneira, é impossível que você não cresça na vida. É a mesma coisa que fazer uma dieta. Poxa, você vai num aniversário, tem lá brigadeiro, bolo de chocolate, você pode comer, não tem problema. Viva o momento, desfrute, ok. Só que no dia seguinte você volta para sua dieta e segue por no mínimo 5 dias seguidos. Essa proporção 5:1 é muito interessante porque ela nos blinda contra a positividade tóxica, mas nos faz sempre voltar aos trilhos de uma programação positiva. São coisas bem diferentes. É por isso que o mantra que eu disse agora há pouco, no começo do vídeo, ele é tão importante. Se você disser isso para si mesmo e ao mundo, todos os dias, o quanto da programação negativa você já vai ter neutralizado. E tem mais uma coisa que você precisa entender sobre as palavras que você repete, não é? Pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta muito fascinante sobre como a nossa memória funciona. Eles colocaram voluntários para memorizar listas de palavras. Algumas delas eram neutras, como, por exemplo, bolsa, mala, relógio. Outras palavras tinham uma carga emocional forte, como casamento, faca, cachorro. Depois de um tempo, testaram quais palavras as pessoas lembravam. O resultado? Existe uma correlação direta entre o conteúdo emocional de uma palavra e a probabilidade dela ser lembrada. Palavras que carregam emoção ficam gravadas com muito mais força no nosso cérebro. Agora, pensa comigo. Se as palavras emocionais são as que mais ficam, e você passa o dia repetindo, não aguento mais, estou exausta, nada dá certo, qual memória você está construindo? Qual narrativa você está gravando em fogo na sua mente? É por isso que eu digo que as palavras que você repete criam trilhas neurais preferenciais. O seu cérebro começa a seguir aquele caminho automaticamente, porque foi o caminho mais percorrido, mais emocionalmente carregado para você. Boa notícia? Você pode usar isso a seu favor, sim? Quando você repete palavras positivas, com emoção, com intensidade, com verdade, você está criando novas trilhas neurais no seu cérebro. Trilhas de conquista, de possibilidades, de força. É por isso que não basta murmurar o mantra de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Você precisa sentir, porque é a emoção que grava. Agora eu quero te apresentar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga cada palavra que sai da sua boca. Existe uma teoria na filosofia da linguagem desenvolvida por 2 filósofos contemporâneos, John Austin e John Searle, chamada Teoria dos Atos de Fala. E o que essa teoria diz é revolucionário. A linguagem não serve apenas para descrever o mundo, ela serve para criar o mundo. Vou te dar exemplos concretos para você entender o poder disso, tá? Quando num julgamento um juiz olha para o réu e diz, eu o declaro culpado, ele não está descrevendo uma situação, ele está criando uma nova realidade. A partir daquele momento, aquela pessoa é culpada perante a lei. A palavra criou o fato. Um outro exemplo é num casamento. Quando você está no altar e diz, eu aceito, você não está apenas informando a outra pessoa que aceita se casar com ela, você está realizando o casamento. Antes do eu aceito, você era solteiro, depois você é casado. A palavra mudou o seu estado civil, sua vida, os seus direitos. A palavra criou
a realidade. Quando você diz, eu desisto, você não está fazendo um comentário sobre a situação. Você está executando a desistência. Ou seja, a palavra é a ação em si. Para ficar ainda mais claro, vamos trazer para a sua vida cotidiana. Toda vez que você abre a boca e diz, eu sou pobre, eu não mereço, isso nunca dá certo para mim, eu não consigo, você não está descrevendo a sua realidade, você está criando a sua realidade. A maioria das pessoas acha que primeiro a realidade acontece e depois elas falam sobre ela. Mas na verdade é o contrário. Primeiro você fala e a realidade então se organiza ao redor das suas palavras. A linguagem não é um espelho que reflete o que existe. A linguagem é uma ferramenta de construção que cria o que vai existir. E sabe qual é o tipo mais poderoso de fala que existe, segundo os filósofos? As declarações. Declarações são aquelas frases em que você afirma algo como se já fosse verdade. E, ao fazer isso, você está convocando essa verdade a existir. Eu sou próspero. Eu sou capaz. Eu mereço o melhor. Eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo isso é você usando o mecanismo mais poderoso de criação de realidade que existe, a palavra falada com intenção. Lembra daquele mantra do início do vídeo? Sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Então, aquilo não é pensamento mágico, aquilo é um ato. Cada vez que você declara, você está construindo a sua realidade com base nessa verdade. Tudo que eu te falei até aqui sobre neurociência, sobre os atos de fala, sobre a proporção 5:1, tudo isso acontece em duas dimensões. A primeira é óbvia, as palavras que saem da sua boca. Mas existe ainda uma segunda dimensão, mais silenciosa, mais íntima e infinitamente mais poderosa. É o seu diálogo interno, aquela conversa que nunca cessa. Aquela voz que te acompanha desde o momento em que você acorda até o segundo antes de você dormir. A voz que comenta, que julga, que critica e duvida. Ou, se você aprender a treiná-la, a voz que encoraja, que lembra quem você é e que te ergue nos momentos difíceis. Sabe o que eu descobri depois de mais de 30 anos estudando a mente humana? A maioria das pessoas vive uma batalha dentro da própria cabeça. Elas são mais cruéis consigo mesmas do que jamais seriam com qualquer outra pessoa. Dizem coisas para si mesmas que nunca diriam a um filho, um amigo, a alguém que amam. E fazem isso o dia inteiro, em silêncio, sem perceber que cada pensamento é um tijolo e que esses tijolos estão construindo alguma coisa, uma prisão ou um palácio. E aqui entra algo que a ciência está apenas começando a arranhar, mas que as tradições ancestrais sempre souberam. As palavras vibram. E eu não estou fazendo uma metáfora aqui, estou falando de física. Som é vibração, é frequência. E mesmo quando você pensa uma palavra sem pronunciá-la, o seu cérebro ativa as mesmas regiões da fala. Você está vibrando naquela frequência internamente. Seu corpo inteiro ressoa. Algumas palavras, elas expandem. Por exemplo, amor, gratidão, eu posso, eu mereço. Quando você as pronuncia, ou mesmo quando apenas as pensa com intenção, algo dentro de você se abre, algo relaxa. Algo se conecta com uma versão sua que é maior do que os seus medos. Já outras palavras contraem. Não consigo, é impossível, eu não mereço. Essas palavras apertam, fecham portas. Essas palavras diminuem você. E o mais trágico é que a maioria das pessoas repete essas palavras contrativas tantas vezes ao dia que elas nem percebem mais.
Virou o som de fundo da própria existência. Um zumbido de autossabotagem, tão constante que parece algo normal. Mas não é normal. É só comum para quem está num estado profundo de autossabotagem. Eu te convido a fazer um exercício. Nos próximos 3 dias, apenas observe. Não tente mudar nada ainda. Apenas perceba. Perceba o que você diz a si mesmo quando você erra. Perceba o que você pensa quando olha no espelho. Perceba as palavras que atravessam a sua mente quando surge uma oportunidade e você sente medo. Apenas observe. E depois de observar, eu quero que você se pergunte com toda a honestidade: se as minhas palavras são decretos, se elas estão criando a minha realidade a cada instante, que realidade eu tenho decretado para mim? Porque no fim das contas, meu bem, você não usa palavras, você é feito delas. Cada palavra que você repetiu ao longo da sua vida está aí, tecida na sua identidade, nos seus resultados. Só que você pode, usando a teoria 5-para-1, redesenhar a sua realidade. E é por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu criei esse trabalho, porque eu saí de um estado de vítima, de profundo sofrimento emocional, financeiro, relacional, para uma vida que vale a pena ser vivida. O meu propósito é ajudar você a falar consigo mesmo como falaria com alguém que você ama profundamente. Porque, e essa é a verdade mais importante que eu posso te deixar, a pessoa com quem você mais vai conversar na vida inteira é você mesmo. Então, faça dessa conversa uma obra-prima. Agora, se você chegou até aqui e sentiu algo se mexendo em você, se alguma parte sua reconheceu que precisa mudar essa conversa interna, eu quero te fazer um convite. Existe um lugar onde eu reúno pessoas que decidiram parar de viver nesse piloto automático dos próprios pensamentos. Pessoas que entenderam, finalmente, que não basta saber, é preciso reprogramar. Esse lugar se chama Clube da Alta Frequência. Lá dentro, eu te guio por um processo que eu desenvolvi ao longo de anos de estudo e prática, um método chamado SECA, onde nós trabalhamos crenças, emoções, sua comunicação e as suas ações, o seu comportamento. Porque eu descobri que não adianta só trabalhar as palavras se as crenças por trás delas continuam envenenadas. Não adianta decretar prosperidade com a boca se o seu corpo inteiro vibra escassez. A transformação precisa ser completa, precisa ser na raiz. No clube, nós trabalhamos juntos, mês a mês, camada por camada. Cada um dos 4 pilares que compõem a sua vibração pessoal. Suas crenças, emoções, comunicação e ações. Todo mês, você faz uma nova reprogramação. Eu te entrego as ferramentas, os áudios de reprogramação, as práticas, o conhecimento que você não encontra jogado por aí na internet. E mais do que isso, eu te entrego um ambiente, porque quando você se cerca de pessoas que também estão elevando a própria frequência, algo mágico acontece. Você sobe junto. A vibração coletiva te carrega nos dias em que suas forças dão indícios de que vão falhar. Todos os alunos do CAF têm acesso a um grupo de WhatsApp aberto para falar 24 horas por dia. Grupo esse onde nós já construímos uma verdadeira família de alta frequência. Onde os nossos alunos compartilham as suas vitórias, mas também os seus medos, as suas inseguranças, e todo o grupo está lá para te ajudar, para te sustentar quando você precisa. Mas eu sempre digo aqui, o CAF não é para todo mundo, tá? Não é para pessoas curiosas. É para quem olha para a própria vida e sente que existe uma versão maior esperando para surgir. Para quem cansou de se sabotar em silêncio e quer finalmente reprogramar a sua realidade. Se essa pessoa é você, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no QR Code. Basta apontar o seu celular para a tela que você vai entrar na página do CAF e terá todas as informações necessárias sobre o grupo.
Eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E eu também peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Um abraço fraterno e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Quero aproveitar esse cenário para falar com vocês sobre palavras mágicas. Algumas expressões condicionam o cérebro e influenciam as nossas ações. Você precisa ver que tipo de palavra você usa no seu dia a dia, porque isso define seu universo. Então eu vou listar para vocês algumas dessas palavras. Ainda. Ainda é uma palavra positiva, porque ela abre muitas possibilidades. Por exemplo, olha a frase: eu não tenho um carro ainda. O que está implícito nisso? É a ideia que você ainda vai ter. Se você introduzir o ainda quando você pensa em coisas que você deseja, em vez de eu desejo uma casa, eu queria isso, eu queria aquilo, ainda não tenho uma casa. Ainda não consegui a promoção. Significa o quê? Que existe a possibilidade de você conseguir. Quando você coloca o ainda desta forma, toda a sua estrutura cerebral, lembra automatismos cerebrais, eu falei sobre isso em vários momentos, ele cria a química adequada para que isso aconteça. Você só tem que tomar um cuidado, né? Não usar o ainda numa conotação. Tem tanto assalto e ainda não fui assaltada. Então, se você tomar os devidos cuidados, ainda é uma palavra maravilhosa para você construir possibilidades. Tentar. Tentar é um verbo que você tem que abolir da sua vida. Eliminar. Tentar. Não sei, vou tentar. Ele é terrível. É uma frase declarada de que é possível tentar, mas muito difícil conseguir. Então, quando você diz vou tentar, você já coloca uma série de empecilhos emocionais no acontecimento. Mas o que eu devo usar? Experimentar. É um ótimo verbo, experimentar. Inclui ação, inclui curiosidade, possibilidades. Experimentar é um substituto perfeito para eu vou tentar, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, vou experimentar ou experimentarei. O que acontece? Você não nega totalmente a possibilidade, mas você coloca o cérebro num estado receptivo à experiência. A possibilidade de você realizar isso após experimentarei é muitas vezes maior do que vou tentar. Vou tentar propicia inércia. Experimentarei ou vou experimentar propõe futuro, possibilidades concretas de acontecimento. Então, substitua totalmente vou tentar por experimentarei ou eu experimento. Essa segunda é muito mais dinâmica. Outra expressão bloqueadora, paralisante, que retira toda a energia necessária para a ação. É difícil. Elimine do seu vocabulário é difícil. É desafiante. É um desafio. É complexo. A palavra que você queira colocar, mas nunca é difícil. Essa simples troca abre muito maior possibilidade de sucesso para você. Tá? Bom, essas outras que eu vou falar não é para você eliminar, mas para mudar o tempo verbal. Como assim? O tempo verbal afeta muitíssimo. Então, gostaria, queria, poderia. Usar esses verbos no futuro do pretérito distancia você do objetivo. O tempo é uma incógnita humana. Então, no universo, o tempo é infinito. Então, quando você coloca alguma coisa nesses termos, o que você está fazendo? Distanciando do seu objetivo. Então, eu quero, eu gosto. Então, o universo entende que é uma coisa imediata. Você gostaria, passado, algum dia, quem sabe, pode ser, vai cada vez aumentando esse tempo. Porque pense bem, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência real e aquilo que você está criando em sua mente. O universo não tem pressa. Então, eu gostaria pode ser daqui a 50 anos. Mas eu gosto, eu quero. São processos que você está dizendo. Mesmo que não tenha acontecido ainda, na sua mente é uma possibilidade concreta amanhã. E você já
cria dinâmica interna para tornar aquilo real. Uma outra palavrinha, né? Mas, é uma conjunção adversativa. Quando a gente estuda o mas, a gente sabe que quando você tem mas, vírgula, significa que na frase seguinte você vai dizer algo que contradiz a primeira frase. Então, se você quer conhecer uma pessoa, espere depois do mas, tá? A gente só conhece a pessoa depois do mas. O mas suaviza o que foi dito, né, até aquele momento, mas enfatiza o que vem depois. Então, muitas vezes você ignora o que vem antes do mas e firma o que vem depois. Mas espera aí, o mas existe e é importante. Ok, então se você precisa usar o mais, um porém, um todavia, vamos inverter. Porque normalmente você diz uma coisa positiva para depois contradizer isso dizendo o que você realmente queria dizer. A crítica. Então, qual é o ideal? É simples. Você normalmente diz: ela é isso, porém, o mais é aquilo. E é uma coisa negativa. Vamos experimentar o contrário, uma coisa positiva primeiro? Você faz a crítica. Ela é superficial, mas inteligente e capaz. Assim você evita o julgamento. Então você diz a crítica e afirma uma coisa que você realmente pensa, que é o que as pessoas vão escutar. A crítica existe, aquele choque, mas ela é muito inteligente, muito capaz. Como depois do mais as pessoas entendem que é a coisa importante, a pessoa que ouve a crítica assimila melhor quando você, após o mais, afirma o positivo, porque é o que fica no final. Essas palavras, nunca, jamais, são expressões que restringem a realidade. Primeiro, é muito longe e você não pode definir se isso vai ou não acontecer. Nunca, jamais é uma inverdade, porque nós não controlamos tão perfeitamente a realidade para fazer esse tipo de afirmação. Então elimine o nunca, jamais. Diga ainda não ou quem sabe. Nunca, nunca, jamais. Então alguém diz assim: um dia você vai fazer isso. Quem sabe? Você atenua, não cria esse impacto negativo do jamais. Outra palavra. Essa não é uma palavra que você não vai usar, é uma palavra não. O cérebro não registra o não como uma negação quando acompanhado de uma imagem. É uma brincadeira que eu faço em muitas palestras. Pense num canguru. Vamos mudar aqui. Pense num gatinho. Não pense num gatinho. Qual é a primeira coisa que você faz? Visualiza o gatinho. Tá? O não é simplesmente ignorado quando acompanhado de uma imagem. E isso serve em muitas pessoas. Quando a pessoa diz, não vou gritar como minha mãe. O que é que você fixa na mente? Sua mãe gritando. Então, cada vez que não vou gritar como minha mãe ou não farei, você pensa e fixa na ideia o acontecimento. A grande possibilidade é que você grite sim igual a sua mãe ou faça isso constantemente, porque você está reforçando justamente aquilo que você não quer. Peraí, o não funciona nunca? Sim, ele funciona e a afirmativa é simples. Não quero. Não vou. Simples assim. Então, o não é para esse tipo de ação. E não quero pensar como fulano. Você já fez isso. Então, mas espera aí, e se eu quero negar essa situação? Você não vai fixar o que não quer. Fixe o que você quer. Eu quero ser assim. Penso ser assim. Ou visualize a pessoa positiva. Eu quero ser como o Divaldo. Eu quero ser como fulano. Eu quero ser como Sócrates. Espera aí, você não está sendo assim? Sim, mas é muito melhor dizer que eu quero pensar como Sócrates do que não quero ser como meu pai. E fixa justamente a coisa negativa que você não quer ser. O não é registrado, então, somente como coisas simples. Portanto, nós devemos cuidar muito bem das palavras que nós usamos, porque as palavras são mágicas. Elas podem sim mudar a nossa realidade, elas podem sim mudar o nosso futuro. Por que você não experimenta? Experimenta fazer uma filtragem, as palavras que você usa, tá? Use palavras positivas. Enfatize sempre a sua potencialidade. Nós somos livres quando nos permitirmos ser livres. Nós podemos realizar o bem, o amor, o que nós quisermos, porque no Livro dos Espíritos nós podemos fazer o que quisermos, depende da nossa vontade.
Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. É muito complicado porque as pessoas acreditam piamente que não podem mudar. Falam que podem, mas no fundo não acreditam, até porque as palavras que ela usa nesse contexto são muito negativas. E o que é vontade? Vontade é uma decisão. Quando é que nós tomamos uma decisão? Quando é que você decide comer? Quando é que você tem vontade de comer brigadeiro? Quando você pensa em brigadeiro. E se você nunca na sua vida pensar em brigadeiro, você nunca vai ter vontade. Então, se a mudança depende da nossa vontade, o que é necessário para ter essa vontade? Pensar nisso. Agora, se nós usarmos as palavras a nosso favor, a realidade estará a nosso favor, porque as palavras constroem a realidade. Então, experimente. Eu sou, eu experimento, é fácil, eu desejo, eu posso, eu consigo. Nunca use as antigas, eu não vou reforçar aqui. Eu sou alguém de futuro, eu sou alguém de sucesso. Você pode conseguir tudo o que você quiser. E se você pensar corretamente, pensar com palavras que te ajudem, o que eu chamo palavras de poder, ou, como falamos hoje, palavras mágicas. Substitua algumas dessas palavras e expressões no seu uso diário e veja a diferença que faz nos resultados. Viva, seja, aconteça, seja tudo o que você quiser. E como é que a gente começa isso? Começa agora, dizendo: eu sou, eu posso, eu consigo. E o universo vai ajudar você a conseguir tudo que você deseja. Porque pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. E o que é necessário para ter vontade? Pensar nisso. E se você pensar usando palavras mágicas, a mágica vai acontecer em sua vida. Sucesso!